a ciência de correr mais rápido. Hoje o nosso tema vai ser a falta de evolução. É muito importante nós compreendermos que a questão da evolução na corrida é dentro de um princípio de adaptação. Só que a adaptação ao treinamento, ela pode ser equalizada num aspecto positivo, mas também num aspecto negativo. Vou apresentar para vocês algumas características pontuais no treinamento para ver se você não se encaixa neste perfil. Olha só que interessante, galera. Todo atleta, num sistema de treinamento, ele vai ter o treino equalizado, o treino proposto, dentro de uma metodologia. Eu vou mensurar aqui dentro da metodologia que eu utilizo, que é a mais adequada, a polarização 80-20. Logicamente que esse sistema polarizado, ele é variável e também totalmente flexível dentro da individualidade de cada atleta. Primeiro ponto importante, o treino regenerativo. O treino regenerativo, ele consiste numa atividade, numa corrida que eu sempre gosto de pontuar como desconfortavelmente lenta. Ela auxilia muito numa recuperação cardíaca em atividade, ela vai ter uma somatória muito importante no nosso volume total da atividade e também existem algumas funções no nosso organismo que só acontecem com este perfil de treino. Segundo ponto importante, o treino de rodagem e também a rodagem mais prolongada. Basicamente, este perfil de treino ele vai compor a maior fatia dentro de um sistema de treinamento. É muito importante compreender que esses dois modelos de treinos, tá, eles são pontuais em zonas mais tranquilas, 1 e 2, para que ela desenvolva a característica do sistema polarizado num formato ideal, fechado e massivo dentro de um sistema de periodização. Aqui eu já vou abrir a primeira característica que não gera uma adaptação positiva. O atleta que respeita o regenerativo, mas erra no sistema de rodagem tradicional durante a semana ou na rodagem mais prolongada de fim de semana, ele acaba rodando não em zonas 1 e 2, zonas 3, ou até às vezes um pouquinho mais apertado. Deixa de ser um treino que vai compor o sistema polarizado no lado do 80, tá? Em formato mais massivo, e ele descalibra, ele tira esse equilíbrio. O sistema polarizado, ele gera uma adaptação mais efetiva por um estresse específico no organismo. Só que esse estresse específico, esse estresse fisiológico, ele precisa ser um estresse composto num formato qualitativo. Quando o atleta coloca o excesso de intensidade, ele também gera um estresse, mas já não é um formato qualitativo. Ele é um formato mais deficiente, que não vai promover uma adaptação positiva, e muito pelo contrário, e sim uma adaptação negativa. Mas, professor, o que é uma adaptação positiva? Você desenvolveu um sistema de treino, imagine um modelo hipotético, um atleta que busca um 10K sub-40, você desenvolveu toda a periodização, um microciclo de 12 semanas direcionado por este fator. Desenvolveu todo o sistema das rodagens em característica regenerativa, as rodagens durante a semana, as rodagens mais prolongadas, para que no fim gerasse a adaptação àquele composto com aquele ritmo exato. A adaptação positiva, ok, deu certo, gerou adaptação, o estresse foi muito bem equalizado, chegou no dia da prova, sucesso, ok? Agora no outro lado, chegou no dia da prova, você não saiu, professor. Eu não tive o desempenho, o desenvolvimento que eu esperava. Alguma coisa deu errado, eu cheguei cansado. Você gerou uma adaptação negativa. O erro de treinamento faz você também perder performance, ou faz você chegar no momento que era para ser um período competitivo, com um desgaste excessivo, com um desgaste desproporcional. Tá? Vamos na sequência. Então nós temos o modelo regenerativo e as rodagens, que vão compor um formato muito importante em zonas tranquilas, no método polarizado, numa fatia muito massiva. Na sequência, nós temos os treinos de intervalado. Esse treino, sim, galera, ele é um treino mais pontual para gerar um processo de equalização de velocidade, melhorar o composto da velocidade crítica, próximo da velocidade máxima, e também desenvolver a especificidade da prova. Quando pensamos em intensidades de 100, 200 até 300 metros, vamos trabalhar uma característica de velocidade pura, com ênfase
em melhorar a velocidade média, melhorar o sistema do atleta, uma maior economia de corrida, uma maior economia de energia, ok? Esse modelo de treino, sim, ele gera um processo mais agressivo, ele gera um estresse mais pontual no organismo, mas, em compensação, o percentual dentro de um processo de treinamento é pequeno, é mínimo, tendo em vista, por exemplo, um atleta que vai fazer 10 de 400, se ele tem 2K de aquecimento e 2 de desaquecimento, só nesse treino ele já tem um equilíbrio em questão de proporção de intensidade com zonas mais tranquilas, ok? Outro modelo de treino, pessoal, que é importante, os treinos de limiares. Aqui eu quero fazer um paralelo legal. Qual é um erro comum também? O atleta ele respeita o treino de intensidade, que é de velocidade, mas quando ele chega no treino de limiar, ele erra. Ele aplica uma intensidade tão consistente quanto no treino de intervalado. Aí o treino que era para ser de limiar, deixa de ser um treino de limiar e passa a ser um treino de intensidade pura, gerando uma desproporção na polarização daquele treinamento e, em contrapartida, uma adaptação o quê? Negativa. Então, o treino de limiar, ele é um treino mais tranquilo quando pensamos no intervalado puro, ok? Na sequência, galera, temos ainda os treinos de fartlek e também os treinos que eu chamo que é subjetivo. O fartlek, ele já começa a organizar dentro do sistema, dentro da questão fisiológica e estrutural do atleta, uma característica de, bom, eu tenho uma polarização massiva em característica leve, mas também eu tenho intensidade, eu tenho treinos de intervalado mais pontuais específicos, por exemplo, 800, 600, 1000, mas agora eu estou achando um equilíbrio. O fartlek é justamente isso, galera, é um equilíbrio entre as duas valências, onde você começa a falar para o teu organismo, bom, eu tenho essa intensidade, agora já não é mais tão agressiva, e só que eu tenho aqui um processo de recuperação ativa, não mais passiva, que é basicamente o que vai acontecendo na prova, ok? A leitura também subjetiva, ela é importante. A leitura subjetiva são treinos tanto de intervalado quanto de fartlek, mas já não desenvolvemos uma questão de ritmo exato, e sim uma questão subjetiva. Quando pensamos nessa questão subjetiva, não queremos estressar mais tanto o organismo. Geralmente isso acontece em final de microciclo. Você estressou o teu organismo com ritmo exato, chegou num composto final, 70% mais da tua planilha, nós incluímos muito a questão subjetiva. Mas por que isso, professor? A questão subjetiva, ela começa a dar condições para que o final da sua adaptação positiva seja ok. Se você chega na parte final da tua planilha, do teu microciclo, e você começa a agredir demais o seu organismo, essa adaptação final positiva, ela não é tão positiva, ela começa a ser negativa. Aí entra no mesmo contexto anterior. Você se sente mais cansado, exausto e no dia da prova, que era para estar num pico competitivo, você está num pico exaustivo. Ok, galera? Então, isso é muito importante. O que é coerente também, além dessa questão subjetiva, nós vamos entrar num outro processo final, que é a fase de polimento e manutenção. Polimento e manutenção, nós já aproximamos muito a questão dos limiares. A densidade do treino ela é mais equalizada, né? Deixamos um pouco mais suave. A questão dos ritmos, eles se aproximam muito, equalizando o fator da prova. Lembre que existem extremidades na corrida, 5K numa extremidade leve em questão de volume, mas no outro lado, que quando gera o fator de intensidade, já tem muito mais agressão, tem uma característica muito mais pontual e fechada, tá, galera? Outro ponto importante, todo sistema de treinamento, como nós mensuramos aqui, nós buscamos valências. Então, olha só, buscamos a resistência geral. Basicamente, a resistência geral do teu organismo você vai equalizar com as duas fatias aqui, ó. Treinos em característica regenerativa e treinos de rodagem tradicional ou rodagem mais prolongada. É uma valência. E essa é a valência mais importante. A resistência geral é o que vai dar condições de gerar adaptação a uma pequena fatia dos treinos que geram mais agressão dentro do treinamento, ok? Temos os treinos que geram resistência à velocidade, tá? Quais seriam esses treinos?
Entram já a questão dos treinos intervalados, quando pensamos de 400 metros para cima, tá? E também os treinos subjetivos e os treinos que geram fartlek, uma recuperação mais em atividade, ok, galera? Temos também os treinos de velocidade específica, onde vamos trabalhar a velocidade pura, 100, 200 até o 300 metros. Ah, eu posso trabalhar o 400, professor? Pode, mas não é um modelo tão tradicional, né? A regra é 100, 200, 300, 400, geralmente nós trabalhamos ou velocidade mais uma característica de treino de VO2 máximo, porque o 400 ele já é uma transição, ele é um ponto de equilíbrio, assim como 1000 metros é um outro ponto de equilíbrio, tá, galera? Então isso é muito importante. Então, nós buscamos essas 3 valências dentro do quê? De todo um sistema de treinamento. Você se encaixa nisso? Você percebeu que, puxa, eu erro? Talvez o meu fartlek ou a minha leitura subjetiva ou até meu treino linear eu acabo agredindo demais o meu organismo? Lembre, você tira o teu equilíbrio da polarização. O que era para ser, talvez, na tua individualidade, 80-20 ou 70-30, você descompensa demais. Lembre que um sistema de periodização adequado ele é um direcionamento, é um caminho a trilhar. E esse caminho ele leva a um contexto final, que é o dia da prova. Ok? Então, a perfeição no treinamento, o modelo adequado no treinamento sempre vai levar a um bom desempenho. Tá? Se você chega cansado ou se você se sente muito cansado dentro do seu dia a dia em questão de treinamento, cuidado. Talvez você está errando as valências no seu treinamento. Talvez você está deixando em desproporção. Para fechar esse vídeo, eu vou deixar aquela frase, galera. Nem sempre e quase sempre o mais rápido, o mais intenso é o melhor. O melhor sempre é a coerência.